É um livro que reúne reflexões sobre a nossa sociedade, sobre a nossa economia e sobre a nossa política. Enquanto professor universitário, os debates acadêmicos calorosos entre os nossos estudantes, surgiu então a ideia de reunir todas as nossas reflexões a nível social, econômico e político. O livro será já lançado amanhã, dia 30 de junho, no Instituto CISA em Talatona. É um livro que exalta o nosso sentido patriótico, traz um conjunto de reflexões bastante atual, como o estado atual da nossa economia, o estado da nossa política e alguns valores e ideais da nossa sociedade. Portanto, eu convido a todos os angolanos que estiverem em Luanda neste final de semana para fazerem parte, então, deste evento que estamos a preparar, que é o lançamento do nosso livro. Pois bem, sabe-se que somos chamados para sermos parte da solução dos problemas sociais, económicos e também políticos de Angola. Exatamente. Se os problemas estão identificados, por que é que nós estamos a falhar? Bom, repare que uma sociedade ideal é aquela em que as responsabilidades são partilhadas. E quando as pessoas não cumprem com as responsabilidades sociais, nós acabamos por criar uma situação de falha. Então, quando nós afirmamos ou questionamos o porquê que estamos a falhar, é sinal de que há falhas identificadas e nós, enquanto cidadão, precisamos corrigir essas mesmas falhas. Então, muitas vezes falhamos porque não fizemos o que é devido, não fizemos o que devíamos fazer. Então, portanto, este livro, mais do que a vertente do cidadão, nós analisamos aqui um conjunto de entidades, desde a entidade governamental, agentes culturais, todos nós somos parte na edificação de Angola enquanto Estado, na edificação enquanto nação. Quando um de nós não cumpre o seu papel, não cumpre o seu dever, nós estaremos a falhar. E é isso que nós vamos discutir amanhã, às 16h30. Pois bem, de onde parte-se a correção destes problemas sociais, económicos e até mesmo políticos? Exatamente. Um dos grandes pontos de partida para a correção de todo esse mal é colocar o homem no centro das atenções. Toda ação de qualquer cidadão, toda ação de qualquer entidade pública deve ter o homem, o angolano, como centro das suas atenções. A nossa política econômica, a nossa política social, a atividade política em si deve discutir o que é prioridade para o angolano. E prioridade para o angolano é a satisfação das necessidades coletivas. Portanto, todos nós, de Cabinda ao Cunene, não importa onde estivermos, o taxista, o professor, o médico, todos nós precisamos, imbuídos no espírito patriótico, fazermos a nossa parte. E é isso que apresentamos neste livro. Pois bem, eu sei que neste seu manual, que é também de consulta, há a perspectiva da investigação científica, ou seja, olhar para as academias. Acreditamos que também é parte essencial para a mudança que se impõe. Exatamente. Nós fizemos aqui uma incursão em torno do nosso sistema educacional, em que precisamos aqui continuamente olhar a necessidade de universalizarmos o ensino, fazer com que as nossas infraestruturas escolares cheguem nas zonas mais recônditas, porque nós acreditamos que a educação é a arma para combater um conjunto de malefícios que afetam a nossa sociedade. A educação dá autonomia ao cidadão angolano. Portanto, não tem como nós descurarmos a investigação científica ou descurarmos a questão da educação se quisermos, de facto, construir um país frutífero, um país em que todos os angolanos sintam-se realizados. Pois bem, o processo de ensino-aprendizagem no país continua cada vez mais desafiante, tendo em conta as reformas emergentes. Por esta altura, há uma greve relativamente aos professores. A falha é identificada em que ângulo? Bom, nós precisamos aqui ter uma gestão dialogante. O que se precisa aqui é uma gestão colaborativa e dialogante, ouvir todas as partes envolvidas no processo e entender quais são os seus anseios e aspirações. Precisamos sentar com os professores, precisamos sentar com todos aqueles operadores educacionais e juntos chegarmos a um consenso, porque essas constantes greves que vamos verificando a nível do nosso sistema de ensino é preocupante, principalmente para todos aqueles que olham o ensino público ou a escola pública como seu meio de extensão social. A escola pública não deve ser uma espécie de matadouro de sonhos, ou seja, eu não posso
colocar o meu filho numa escola pública e, infelizmente, o meu filho vir constantemente necessidade de greve. Isso prejudica o processo de aprendizagem e ensino. Portanto, nós precisamos aqui ter uma política de diálogo, sentar com todas as partes, ouvir os anseios e aspirações e, junto das possibilidades que o Estado tiver, o governo tiver e toda a sociedade tiver, então avançarmos e evitarmos ou eliminarmos isso. Porque continuamente olharmos essas greves, Luís, aí de facto estaremos a falhar. Nós precisamos corrigir isso, é urgente porque não fica bem, isso afeta a nossa imagem social, afeta a imagem do governo, portanto precisamos aqui dialogar, precisamos atender os anseios e consensos, tendo em conta as possibilidades do momento em que nós temos.